Vou ter que dar uma introdução de novo. Tudo bem, João? Eu só vou passar um tópico aqui para o pessoal que vai só assistir amanhã fazer. Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre matemática financeira e estatística, certo? E a gente vai entrar com o tema principal. Você emprestar R$ 100 para o seu amigo. Nessa função de emprestar R$ 100 para o seu amigo, você tem que colocar na balança, né? Alguns fatores. Se é vantajoso ou se não é vantajoso, né? Nessa história de ser vantajoso e de não ser vantajoso, você tem alguns critérios. Será que ele vai me devolver o dinheiro? Será que esses R$ 100 eu consigo comprar a mesma coisa que eu comprasse esse ano? Por exemplo, eu empresto ou eu gasto esse dinheiro, esses R$ 100 que eu tenho? E se eu aplicasse esses R$ 100, como ficaria? Né? Então tem que botar isso na balança. Mas, enfim, a gente tem que ter uma noção de o que, pessoal? Que o dinheiro tem um custo associado ao tempo. Então, quanto mais tempo eu utilizo um dinheiro, ou guardar uma quantidade de dinheiro, mais eu vou ter. Né? Tem gente que guarda dinheiro, mas mesmo assim não tem. Mas, enfim. E a matemática financeira, ela traz isso aí. A matemática financeira, ela é uma área de aplicação prática da matemática que consiste em cálculos direcionados a melhor organização e maior controle do dinheiro. Certo? Nessa história de controle do dinheiro, porque lembram que a gente falou de porcentagem na aula passada? Essa história de matemática financeira surgiu mais ou menos junto. Porque a ideia de porcentagem, ela trouxe lá, né, que você tinha que pagar um percentual pela terra que você utilizava ou pelos produtos que você vendia. Mas e quando você não tinha produto e nem nada? Você tinha que fazer o quê? Pegar emprestado. Opa, vou pegar emprestado, mas eu tenho. Certo que nos tempos primórdios era mais ou menos assim. Eu pegava emprestado um saco, um quilo de feijão para me plantar na minha terra, e na hora de devolver, eu tinha que devolver um saco, né? Toda a quantia de feijão, né? Que eu plantei, né? Sei lá se dava toda essa coisa, né? Mas no modelo grosso de se falar, né? Ok? Mais ou menos assim. Aí, agora a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos, né? Sobre essa história de juro, e sobre capital montante, e sobre essa matemática financeira. A gente vai ver que capital é qualquer valor em moeda, dinheiro na mão. Então, capital, por exemplo, é uma pessoa que tem R$ 100. Então, ela tem um capital de quanto? De R$ 100. E se a pessoa tem um capital de uma fazenda, então o capital dela é em fazenda. Mas a gente tem que representar em dinheiro. Não vai representar capital igual a fazenda. Capital tem que ser igual a 50 mil, que é o valor dessa fazenda. Mais ou menos assim. Na sequência, a gente tem o quê? Juro. O juro é o quê? É o redicionamento proporcional ao dono do capital pelo uso de seu bem, certo? Então, é o que ele é aquilo que é aplicado em cima do montante que eu vou ter, né? No modelo mais grosso de se falar, né? Mas a gente vai ver mais ou menos onde é que esse juro vai ser aplicado, né? Certo? Na sequência, a gente tem o quê? O montante. O montante é a soma entre o capital e o juro. Eu não sei se vocês querem fazer uma cópia disso aí, né? Alguém me fala isso, eu estou bastante rápido ou não, né? Ou tá tranquilo. Se vocês querem copiar algo assim. Depois tem o montante. Eu acho que vocês só copiam a fórmula mais, que vem mais à frente. O montante é a soma entre o capital e o juro. E ele é representado pela letra M. Então vocês podem ver aí que as letras de capital é C, de montante é M, de juro é J. Uau! E a taxa de juro é o quê? É quanto, por exemplo, vou no banco pegar R$ 1.000 emprestado a uma taxa de juro de 1%. Então, essa taxa de juro é quanto que o banco quer que tu devolva de volta, né? Se a taxa de juro é zero, interessante. Porque tem muito assim, em governos anteriores, onde eles proporcionavam essa liquidez, né? Então, se tinha muito disso, né? De taxas de ou IPI reduzido, ou IPI zero, né? Dependendo da taxa de cada objeto, ou algo assim, né? Ou de cada, sei lá, de veículos, ou algo assim, né? Ou taxa mínima para construção do imóvel, né? Assim. Então, ele é representado pela letra I e ele é representado pela fração de porcentagem. Essa aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, esse porcento aqui, ó. Sim?
Na sequência, a gente tem o quê? O tempo. O tempo é, por exemplo, assim, ó, se eu peguei um dinheiro emprestado e vou devolver ele daqui a um ano, que foi o caso que vocês viam lá, que o menino falou, pegou R$ 100 e vai devolver daqui a um ano. Esse tempo aí, ele é calculado para quê? Por exemplo, se eu peguei o dinheiro num ano, no outro ano ele vai fazer um cálculo em cima para ver quanto que vai dar de juro em cima daquilo. Ele parece meio bagunçado, como a gente vai falando assim, mas a gente já vai pegar essa ideia aí. Ah, uma outra coisa aqui, ó. A taxa de juro sempre deve estar na mesma unidade de tempo em que o capital é aplicado. Aqui faltou um acento mais. Então, assim, ó, se a taxa de juro ela tá ao mês, o tempo a gente tem que colocar ao mês, né? A gente vai ver depois isso, tá? Mas é só para a gente ter como macete. Depois eu vou falar sobre isso de novo. Aí, outra coisa. Como que é a minha taxa percentual? Por exemplo, se um juro está aplicado a 8% ao ano. Opa, está aplicado a 8% ao ano. Então, aqui no meu lugar do meu A, eu vou substituir ele por 8. E lembro na porcentagem que quanto representa esse 8? Esse 8 representa 8 de 100. Ou 7, pode ser, por exemplo. 7%, 7 de 100. Que isso vai ser igual a 0,7. Isso é só para a gente lembrar. Quando alguma coisa, por exemplo, comprei algo e vou pagar numa taxação de juros de 7% ao mês. Lembra de transformar 7, que vai equivaler a 0,07. Mas isso a gente vai trabalhar mais para frente. Tá bom? Então vamos lá. Mais um, né? O processo de rendimento de capital, através de juros, é chamado de regime de capitalização. Olha só. O processo de redicionamento de um capital através de um acréscimo. Então, eu peguei um dinheiro eu peguei um dinheiro e deu acréscimo de juros. Isso é chamado de regime de capitalização. E ele pode ser uma capitalização simples ou composta. Certo? Então tem duas modalidades aí, capitalização simples ou composta. No Enem cai bastante sobre isso. Então, a capitalização simples eu sei do que eu tenho que trabalhar. Sobre de juros simples e composta sobre juro composto. Tá? Que a gente vai ver essas duas fórmulas aí. Tá? Então, para entendermos melhor, vamos já de cara assim. Ó. Eu tenho que eu dei R$ 100 para o banco. Dei R$ 100 para o banco, né? Há uma Por quê? Porque eu vou investir. Eu tenho R$ 100 no banco e não dei para o meu amigo. Eu vou investir esses R$ 100. Investindo esses R$ 100, o que que eu vou fazer? Eu vou. Espera aí que eu vou ter que mudar minha modo de apresentação, senão vocês não vão ver o meu pai. Deixa eu mudar meu modo de apresentação, que eu só fiz em compartilhar a tela. Agora eu vou nessa aqui. Acho que dá. Vocês estão vendo, né? Então, né? O meu pai. Então, assim, ó. Não, Big. Não estão vendo o meu pai? Ah, agora sim, agora apareceu. Tá. Então, assim, ó. Você tinha R$ 100. 100. Vou colocar a sigla de reais, senão o pessoal vai dizer aí o que é esse 100 aí. R$ 100. E vou investir esses R$ 100 aonde? Num banco. Vou investir no banco, né? Banco. Vou mudar o tamanho aqui. Vou botar uma mais grossa. Certo? Investir esses R$ 100 no banco. Lembra de quanto ele falou a taxa? Que era 10%, né? 10%. 10% ao mês. Então a gente já sabe que é assim. Lembra de botar isso aqui, ó. Símbolo de porcentagem. Aí a gente vai chegar a um fator bem importante. O Marcelo foi lá no mês de janeiro e colocou esses R$ 10. Concorda?
fevereiro e março. Por exemplo, ele parece uma pessoa fissurada, assim, ó. E vai olhar sempre quando que foi que ele está rendendo. No 10 de janeiro, vocês concordam comigo que ele, quanto que ele investiu no banco? 500, né? Então, 10 de janeiro, ele colocou R$100 no banco. Aí vem uma conta importante. Ele foi para o mês de fevereiro e ele teve um montante aplicado aqui, ó, pessoal, ó, de quanto? De 10%. Então, esses 10% eu vou interferir aqui, ó. De que forma? Eu vou fazer assim, ó. O meu juro vai ser igual a quanto? Ao meu 100 que eu tinha, vezes os meus. Lembra daquela forma? Agora vai ser o quê? 10 dividido por 100. 100. Deixa eu só fazer assim. Não, deixa eu voltar um pouquinho. Que saco que eu não consigo aumentar. Mas enfim. Então eu tenho aqui, ó. Mais o meu montante. Essa é uma primeira forma que vocês já devem anotar. Mais o meu montante. Então eu vou fazer essa continha aqui, ó. Esse aqui é quanto que vai me dar no mês de fevereiro. Porque o mês de janeiro ele não tem aplicação nenhuma, né? Então ele só deixou no banco e o mês de fevereiro ele voltou lá para ver quanto que deu, né? Então vai funcionar como? Vocês concordam comigo que eu vou simplificando aqui, ó. Sei, eu simplifico aqui e eu vou ficar com juro vai ser igual a, deixa eu fazer assim, 1 vezes o meu 10 mais 100. Sim? Então eu vou ficar com quanto no mês de fevereiro? 110. Então aqui no mês de fevereiro, esse dinheiro me rendeu quanto? R$110. Ok? Aqui. R$110. Então eu já sei que o mês de fevereiro me deu R$110. Professor, se eu quero saber quanto que vai dar o meu mês de março. Opa, o meu mês de março, então a gente vai ter que analisar. Mês de março, vamos lá para março. Aí que vem a diferença, pessoal. Vocês vão entender agora. Quanto que eu apliquei? Eu apliquei R$100. Eu não vou pegar em cima desse valor de 110. Então, assim, ó, o meu juro vai ser igual ao meu 100, que foi o que eu investi, vezes o meu percentual, né? Vou fazer assim, bara. Acho que vocês vão conseguir compreender aqui. Mais isso aqui. Isso. Então vai ser assim, ó, o meu montante que eu investi, vezes o meu percentual. Porque olha só, pessoal. Na taxação de juros simples, eles não calculam o que você, por exemplo, se eu ganhei R$10, eles não vão fazer em cima do 110, eles fazem em cima do que tu aplicou, entendeu? Se eu tô lá, eu tô investindo, já tô com quase R$130, eles não vão fazer o teu juro em cima do 130, eles fazem em cima do juro de 110, do 100 no caso, tá? Então, por exemplo, no mês de abril aqui, vou fazer minhas contas e vou ficar com quanto? Juro é igual a quanto? Vocês vão fazer as contas aí e vai dar 130. Vocês vão poder ver aí. Tá bom? Então, o meu resultado aqui, ó, no mês de abril vai ser quanto? Não, 120. Ai, errei aqui, ó. É 120. Deixa eu fazer aqui. 120. Ai. Então, aqui. Mês de março. Então, eu vou ter um valor de R$130.
R$ 120. Por quê? No juro simples, eu já disse, se você aplica R$ 100, no outro mês, quando vocês vão ir lá, vocês vão ter a aplicação em cima dos R$ 100. No outro mês que vocês vão lá, vocês vão ter a aplicação em cima dos R$ 100. Tá bom? Diferente do juro composto. O juro composto, pessoal, ele vai pegar quanto tu vai tirando cada mês. Apliquei R$ 100, no outro mês deu 120. Faz o juro em cima do 120. Apliquei 100, eu vou pegar o 120, vou aplicar. 130, vou aplicar. Entendeu? Então é sempre melhor aplicar em juro composto. Tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Vocês estão vendo minha tela agora do slide? Ainda não, Big. Mas eu tô clicando na apresentação no modo errado, acho. Acho que agora vai. Aí. Big, eu só queria tirar uma dúvida. Porque Oi. tu vai dividido por 100 porque tá na fórmula ou por quê? Isso, ó, lembra aqui, ó. Quando eu tenho alguma coisa de porcentagem aqui, ó, por exemplo, 7%, eu tenho que fazer sempre, porque a porcentagem de um número, ela é representada pelo módulo de 100. Então, por exemplo, 10% de quanto? 10% de 100%. Sim? Lembra que o todo ele é representado por 100. Se aqui no lugar do 10 fosse, por exemplo, no lugar do 10 fosse 300, professor, no lugar do 10 fosse, por exemplo, 20, então na fórmula tu ia ter que fazer quanto? 20 por 100. Entenderam? Mais ou menos assim. Se fosse 30, a taxação de juros, que é sonho, né? Mais ou menos assim. Deixa eu compartilhar aqui, ó, para vocês verem o negócio, um simulador para ver. Não, vamos fazer uns exercícios mais antes aí, para vocês entenderem, porque senão vocês vão bugar. Tá? Então, mais ou menos assim. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo a tela aqui, ó. No mês de janeiro, ele aplicou R$ 100. No mês de fevereiro foi para 110. No mês de março, 120. No mês de abril, 130. Olhem só, mês a mês vai aumentando, mas ele não coloca, pessoal, esse valor junto do meu saldo total. Então, isso se chama regime de capitalização simples, ok? Aí, ó, outra coisa que tinha, para a gente ter de notório. Qual que é a diferença entre juro simples e composto? Juro simples, ele refere-se ao acréscimo de soma de um capital ao final de um período. E o composto, ele é um acréscimo somado ao final de cada período. Não é ao final de um período, de cada período da aplicação, formando um novo capital, que é o quê? Juro sobre juro. Ó. E ele é definido por essa fórmula aí. Anota isso aqui. Isso aqui é importante anotar. J igual a C vezes I vezes T. M igual a e o montante. Montante é igual a capital mais juro. Anote essas duas fórmulas aí que eu vou esperando. Renato, eu tô legal de tempo ou tem que andar um pouquinho mais? Eu acho que. Bom. Pelas minhas contas, eu tô um pouco atrasado. Anotaram já? Já posso passar? Cri, 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 cri. Essa é a fórmula do meu juro e a de baixo do meu montante. Tá bom? Representado pelas letras aí. Juro simples. Fiquem espertos. E aqui tem uma observação, né? Que é só para a gente substituir. Quando a gente quer saber o capital, né? A gente faz o montante, montante menos juro, né? Que ele fala aqui embaixo aqui, ó. Que é montante menos juro. Então quando a gente ele só diz quanto que deu ao todo e ele diz que uma taxação tanto e ele quer saber o nosso capital, tá bom? Aí a gente vai para um exemplo aí, tá bom? A gente vai fazer um exemplo. Calcule o valor de um montante. Deixa eu já tirar print que a gente vai direto lá no Paint. Arquivo, novo, salvar. Vamos tudo ver. Isso aí. Cortar. Então vamos lá. Ele vai falando aqui, ó. Que é pra gente fazer o quê? Aqui.
pessoal me falou que é para mim sublinhar onde é que é o que eu estou fazendo, porque senão os alunos não entendem, né? Então vamos sublinhar aqui. Ó, um montante numa aplicação de quanto? Ó, aplicação de 20 mil reais. Feita uma taxação de juro, ó, a taxa do meu juro foi de R$ 4,99 ao mês. Num período de quanto? 120 dias. Então, por exemplo, o seu pai foi no banco e pegou 20 mil reais a R$ 4,99 ao mês e vai pagar tudo isso em 120 dias. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem que saber? A gente tem aquela fórmula. Lembra da fórmula que eu pedi para vocês anotarem? Primeiro, vamos fazer assim. Vamos tirar os valores. Pode ser? Vamos dizer que... Deixa eu diminuir um pouco essa letra aqui, senão vai ficar muito grande. Eu sei que o meu C é igual a quanto? A 20 mil. 20,00. Eu sei que a minha taxa de juro é quanto? É 4,94, né? Aí lembra que tem que fazer o quê? Dividido por 100. Isso vai dar quanto? Se vocês fizerem rápido aí na calculadora, vai dar 0,0494. Tá? Aí, ó. Outra coisa. O meu tempo que aqui falou, ó. Tempo aqui deu quanto? 120 dias. Meu tempo é igual a 120 dias. Olha só. Lembra de quanto que estava essa taxa de juro aqui, ó? Estava há um mês. E esse tempo está em quanto? Está em dias, pessoal. Está em dias aqui. Eu tenho que transformar para quê? A meses? 120 dias é quantos meses? Antes da pandemia, 120 dias era 4 meses. Então a gente já tem quase tudo aí. E ele quer saber o quê? O meu juro e o meu montante. Uau! Parece fácil, não é? Porque a gente tem o quê? Vamos lá para a nossa fórmula. A nossa fórmula para mim encontrar o meu juro é como? Vocês se lembram? Deixa eu fazer ela aqui. Deixa eu fazer na cor preta. A minha fórmula é igual é J igual a C vezes o meu capital, vezes o meu juro. Vou fazer um I minúsculo. Vezes o quê? O meu T, né? Que é o meu tempo. Tá? Então, vamos fazer aqui. J é igual a... Quanto que é o meu capital? 20 mil. 20,000 vezes... Quanto que é o meu I? Meu I é 0,49 aqui. Então, 0,494. Aí, de novo, vezes o meu quê? O meu T é quanto? 4 meses. E eu vou ficar com quanto? J é igual a 3 mil. Mentira. 23.952,00. Então, assim, ó, se o teu pai, ou pode ser tua mãe, e tirar 20 mil no banco a essa taxa, em 4 meses ela já vai pagar quase 24 mil reais. É muito fora isso, pessoal. É muito fora isso. Para saber quanto que ela vai cobrar mais, tem a outra forma, que é montante é igual a capital mais juros. Aí eu sei o quê? Que o meu montante, eu não sei meu montante, não sei, e que o meu capital é 20 mil. Deixa eu ver. Se eu estou falando asneira. Ele quer saber um montante que é... Não, aqui eu fiz errado, ó. Aqui ele só quer saber meus juros. Eu vi que eu estava multiplicando coisa errada aqui. 3.952. Tá? Esse é o meu juros que vai dar. E o meu montante, para mim saber quanto que eu vou gastar, é o quê? 20 mil. Vocês concordam comigo, né? O montante é o capital mais o juro. Quanto que o teu pai tem que pagar no final? O que ele pegou mais o juro. Que é 20 mil.
mais os 3.000 alguma coisa ali. 3.952. E o montante vai ser igual a 23.952. Nossa, paga bastante, né? Então, muito cuidado na hora de fazer um empréstimo, pessoal. Então, sempre indique seus pais, na hora de fazer um empréstimo, de ficarem ligados, tá? Mas, olha só, isso ainda em juros simples. Vocês concordam comigo que no juros simples, ele tem ainda um pequeno, ele não é juro sobre juro. Ele vai fazendo um acréscimo, né? Então, tem que ficar bem ligado nisso. Tem que ficar bem ligado nisso aí, tá? Então, fiquem de olho nessa forma. Conseguiram captar aí? Me falam se sim ou se não. Que me dá uma agonia se o Sim. pessoal não diz assim. Ah, menos mal. Olha só agora, para a Renata e para o Marcos. Olha só. Vocês sabem que tem gente que aplica dinheiro na poupança, né? Principalmente as pessoas de idade, né? Vou aplicar o dinheiro porque quero guardar meu dinheiro, né? Por exemplo, vamos dizer que vocês vão aplicar, vocês sobram dinheiro R$ 100 por mês. R$ 100 por mês. E daí, vocês vão colocar, olha só, essa aqui, pessoal, era a taxação no governo PT, ó. Taxação esqueci o nome agora. Ai, da poupança. Da poupança, 0,58. Isso aqui. E vamos dar um prazo de quanto? Vamos dizer que vocês vão, por 12 meses, depositar quanto? R$ 100. Deixa eu diminuir um pouco essa tela. Então, se vocês depositarem R$ 100 durante 12 meses, vocês vão receber quanto? R$ 46,17. Tá bom? Isso aqui era lá em 2015, né? Faturava um monte. Pensa, pessoal, um ano vocês colocando, vocês já ganhavam R$ 50. Aí agora, quanto que tá agora? A poupança, 0,11, pessoal. Vocês viram que agora, se vocês aplicar R$ 100, vocês vão ganhar R$ 8? É muita diferença. É muita diferença. Então, em governos passados, a gente recebia quase 5 vezes mais na poupança, né? Quero aumentar meu valor, professor? Faz aí, ó. Vou dizer para o meu pai investir R$ 500 por mês na poupança. Por mês. Então, ele vai depositar 500 todo mês. E, durante um ano, a como estava agora. Em 2020, se ele depositar R$ 500 na poupança, ele vai ganhar R$ 43. Anotem aí, R$ 43 ele ganha. E em 2015, se ele tivesse colocado R$ 500, ele ia ganhar R$ 231. Pessoal, isso aqui é 4 vezes mais, né? Então, uma coisa assim, muito fora de noção. E tende ainda da poupança. Por que não se é interessante mais investir na poupança? Porque não se rende mais lucro, né? Certo? Não se tem mais investimento na poupança porque não se é interessante, né? Por isso que se investe em outros, se tem outras aplicações, né? CDI, CDB, tem aplicação, tem gente que investe no Tesouro, né? Que é um pouquinho mais complicado, né? Então, essa coisa de crise aí, investe no Tesouro, uma e duas se foi, né? Tem gente que investe em pérola, que investe em diamante, então vocês têm um monte de coisa aí. Mas hoje não se é recomendado investir na poupança. Mas, porém, de contrapartida, é um dinheiro que você sabe que você não vai perder. Diferente se você investir seu dinheiro nas pérolas, nos diamantes aí, que pode ser que os muçulmanos levem embora lá, né? Tem toda uma questão, não sei se vocês sabem, se vocês já estudaram sobre isso, que tem até um baita pessoal de Concórdia que está nessa história aí de investimento de pérola e diamante aí que tá se falando aí. Mas vamos passar para frente. Esse aqui é aquele que a gente falou, tá? Juro composto. Acho que eu vou trabalhar só de juro composto, porque senão eu vou estourar meu horário. Tá? Olha só. Anotem essas fórmulas aqui de juro composto. Juro composto, que a gente vai trabalhar agora.
Se alguém quiser umas aulas de como investir na poupança, também pode me chamar depois. Mentira, não sou muito expert nisso. Mas tem gente que ganha dinheiro só no workshop para as pessoas aí, cursinho no caso, né? Fazendo uns cursos aí, só mostrando como faz a aplicação. Para investir na bolsa de valores também, sabe? Agora tem uma nova linha que se chama da Torre de Investimentos em si, né? Copiaram aí para a gente passar para frente? Só falem aí que a gente pode ir. Isso é outra forma interessante de vocês guardarem, né? Tem que adiantar porque a Tainá já tá assim, dizendo, apura que é a minha vez. Tá bom? Vamos andando. Primeiro exemplo. Maria Luísa. Deixa eu já tirar print que a gente já vai para lá para tarde. Gostei até dessa apresentação aqui, vou até salvar ela. Não, ela já tá salva lá. Aqui. Cortar. A Maria Luísa. Nós temos Maria nesse grupo aí, né? Tem Maria. Aqui, ó. Essa Maria, ela emprestou quanto? R$ 1.000 a Roberta. Por quanto? 3 anos. Durante esse período, a taxa de juro composta aplicada foi de quanto? Ó, então, juro composto, pessoal. 10% ao ano. Aí ela quer saber qual que é o montante disso aí lá no final. Ela quer saber quanto que vai dar isso aí lá no final. Então a gente começa aqui o quê? A gente começa tirando os valores. Como assim tirando os valores? A gente vai colocar aí os valores que está dizendo pra gente, ó. Vou botar em cor azul. Vou colocar em cor azul aqui, ó. O meu capital. Quanto que é o meu capital? Ali diz que é de R$ 100.000. Quanto que é meu T? Que é o meu tempo? Ele fala em 3 anos. E quanto que é o meu I? Que é a minha taxa de juro? 10%, né? 10% ao ano. Vou fazer o valor de porcento ao ano. Ok? Então vamos lá. Então esse 10% é ao ano. Lembra que assim aqui, ó. A gente tem que fazer o quê? Esses 10 eu tenho que fazer dividido por 100, né? Mas vamos fazer depois. Olha só. Isso aí. Ele quer saber o quê? O meu juro, né? É o montante, né? Ele pede, né? O meu montante. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui um outro. E começar a fazer. Então começa assim, ó. Primeiro ano. Primeiro ano eu tenho o quê? Lembra da fórmula? Eu vou ter o meu valor mais quanto que era? Meu juro dividido por 100 vezes 100, vezes 1.000, que era o meu valor. Então, o meu montante mais o meu juro vezes o que eu apliquei. Tá? Isso vai me dar um resultado de quanto? De R$ 1.100. Mês seguinte, ano seguinte, segundo ano. Segundo ano vai lá. Aí agora é que vem o pulo do gato. Lembra que no juro simples você aplicava 100 todo mês? Agora no juro composto, você vai aplicar quanto? Quanto que deu aqui? Ó? 1.100 e 1.100. Então você vai fazer o quê? 1.100 mais o meu 10 dividido por 100 vezes quanto que eu apliquei? Que foi isso aqui, 110. Isso, né? Isso aí, vírgula 00. Que vai me dar igual a quanto? 1.210. Opa, opa, opa. Vocês viram que é melhor vocês sempre, se vocês vão emprestar dinheiro, vocês vão dizer assim, ó. Me devolve daqui um ano a juro composto. Porque vocês ganham mais, pessoal.
É assim que o banco ganha. É assim que todo mundo ganha. E é assim que vivemos no capitalismo. Uau! Terceiro ano. Agora o terceiro ano é quanto? 1.210. Mais. Quanto que é meu juro? 10% ao ano. Pessoal, isso aqui é um sonho. Por exemplo, um banco tem que emprestar 10% ao ano dinheiro. Olha, e só cooperativa. Cooperativa, por exemplo, Sicoob, Crefisa, Credisa, no caso, essas aí emprestam até 7%, né? Agora, esses outros bancos aí privados, né, chegam a quase 15, 18, né? Uma dica, se o juro passou de 8% ao ano, pula fora. Vocês vão se endividar tudo. Vocês se endividam tudo, tá? No 8 já é complicado. Por exemplo, quem tem casa aí, quem tem pai que financia pela Minha Casa Minha Vida, isso aí é o juro mais barato que tem no Brasil. Não vão dar bola para aquela propaganda do Itaú que está falando que a porcentagem é de 5, pouco ao ano, porque tem correção monetária lá, tá? Olha só como funciona. Por exemplo, nos bancos, a Caixa que financia Minha Casa Minha Vida, o juro chega a quase 5%. Então, é um juro que dá para o trabalhador conseguir se viver, né? Então, esses são... dá para se pagar, né, no caso. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos lá. De 1.200, né? 1.210. Vocês lembram que na outra a gente só utilizava o valor que a gente tinha aplicado inicialmente, né? Então, assim, ó, 1.331 reais. Ó, então, assim, ó. Aqui, ó. Qual o montante desse empréstimo ao final de 3 meses? Então, se a pessoa pegou R$ 1.000, em 3 anos ela vai pagar 1.331. Tá bom? Então, essa aí que fica pra gente. Deixa eu ver se tem mais que dá pra gente ir trabalhando. Desculpa, pessoal. Tem uma outra aqui. Que dá pra gente ir aqui. Vamos nessa aqui. Determine os juros compostos feitos a uma aplicação. Deixa eu já tirar a print dela. Vocês entenderam aquela lá? Senão eu volto aqui, ó. A gente tem que fazer uma... Renato e Tainá me falam aí se o pessoal captou aí, ou não. Tem algum questionamento, alguma coisa ou não? Por enquanto não mandaram nada no chat. Tá. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou fazer uma do Enem pra gente já pegar aqui. Pra não... Aqui. Essa aqui é a nossa questão, ó. Porque nós já estava falando de casa e tudo mais, nós vamos falar disso aqui. Então vamos lá. Um casal realiza um financiamento imobiliário no valor de R$ 180 mil. A ser pago em quanto? 360 prestações. Vocês têm que cuidar no Enem, que tem uma informação que eles trazem assim, só para trazer, pessoal. Mas não dá muita bola, tá? Então, eles pegaram R$ 180 mil com uma taxa de juro efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação a ser paga após a libertação do recurso era o valor da prestação mensal é de R$ 500. Então, eles sempre vão pagar R$ 500 mais 1% do que eles devem. 1% do que eles vão dever, né? Observe que a cada pagamento o salário do devedor reduz em R$ 500. Por exemplo, o teu pai pega do teu tio R$ 1.000. R$ 1.000. Aí ele vai fazer o quê? Primeiro mês ele vai pagar quanto? R$ 100. Vezes 1% do saldo do devedor. Se ele pagou 100, sobrou quanto? 900. Então, 1 vezes de 900. Entenderam? Aí, ó, cada pagamento, o saldo se reduz a R$ 500. Vamos lá, que eu quero tirar print dessa aqui, pra gente ir lá no Paint e fazer. Depois a gente... não é pra salvar. Arquivo novo, não salvar. Ctrl V. Olha só, eu gosto dessa questão porque essa aqui vai trazer um negócio bem show pra gente. Que é aquele negócio, é bem baratinho.
Vamos ver se é baratinho. Ó, aqui, ó, ele mostra aqui, ó. Que é como? Que então, ele vai pagando R$ 500 por vez, né? Então, a primeira prestação, já vamos puxar aqui, ó. Primeira prestação, ele vai pagar quanto? R$ 500. Vamos botar aqui. Tem que aumentar a minha letra também. Vou botar para 28. Então, primeira igual. Ele vai pagar R$ 500 mais 1% de quanto? O saldo devedor. Sim? Quanto que é o saldo devedor inicial? 180 mil. Vou botar um ponto, senão eles vão entender tudo. 180 mil. Ok? Segunda prestação. A segunda prestação vai ser quanto? Igual a R$ 500 mais 1%. 1% de quanto, pessoal? 179.500. Por quê? Porque é do saldo devedor. Ele já pagou R$ 500. Tá bom? Então, opa. Terceira prestação. Terceira prestação é igual a R$ 500 mais 1% de quanto? De 179 mil. Uau! E aqui, ó. Ele quer saber o quê, ó? Efetuando os pagamentos dessa forma, o valor em reais a ser pago no banco na 10ª prestação é... Então, ele quer saber assim, ó. Na 4ª parcela, ó. Vamos fazer assim. Na 4ª vai dar... Tananana, quinta, né? Quinta, tananana. Ele quer saber quanto que vai ser pago na 10ª. E vocês concordam comigo aqui, ó? Por exemplo, que aqui dá um valor X. Aqui vai dar um valor um pouquinho menor, né? Certo? E vamos ver lá na 10ª. Na 10ª prestação, ó, descer um pouquinho mais. Na 10ª prestação, que é o que a gente quer saber, deixa eu até botar numa letra um pouquinho maior para vocês captarem aqui. Na minha 10ª prestação, não vou. 10ª prestação vai ser igual a 500 mais 1% de quanto? Vocês concordam que na 10ª prestação ele pagou quanto até agora? Ele pagou 9 parcela. 9 parcela de quanto? De R$ 500. Então eu vou fazer quanto? Então ele pagou até quanto agora? Isso vai ser igual a R$ 4.500. Então meu saldo devedor vai ser quanto lá? Aqui dava 179, faz aqui. Faz aqui 1.800. Não, 180 mil é. Mais um 0. 260. Menos 4.500. E o meu saldo devedor aqui, pessoal, vai ser de quanto? Falei? De 175.500. Concordam? Vou botar ponto, senão você não capite. Ok? E somando tudo isso, quanto que vai dar? Então, na 10ª parcela, para vocês terem uma noção, na 10ª parcela, ele vai pagar um montante de quanto? Na 10ª parcela, ele vai pagar um montante de R$ 2.255. É louco, né? Quando eu estava lendo esse programa, eu disse, nossa, ele só paga R$ 500 mais 1%. Olha quanto que é esse 1%, pessoal. Esse 1% é quase 3 vezes mais do que o valor da parcela normal.
Entende? É muito. Então ele vai pagar um valor estrondoso. Isso que é a taxação de 1%. Então imagine se fosse mais ainda. Tá bom? Big, Eu eu tinha mais tenho, um. tô com dúvida uma Pode falar. coisa. Ali, ó, que tu Ah, falou que era R$ 500 mais 1% de 130 mil, né? Você isso? na segunda parcela fez o menos 500 que deu 179.500, né? Mas não devia descontar Isso. também 1% de 180 mil? Não, não. Eles fazem assim, sempre do valor. Eles só te descontam a parcela fixa. Esse 1% é o que todo mundo usa. Entendeu? É tipo o que o banco usa em cima. Entende? Sim, porque ó, se tu for analisar aqui, ó, olha só, a gente podia fazer aqui, ó. Porque seria mais vantajoso para quem pagava, né? Porque olha só aqui, ó. Gostei da tua ideia, mas o banco não faz assim, ó. Ele só reduz a tua parcela fixa, porque tu tem que pagar o juro em cima do negócio. Porque aqui, ó, isso aqui é tu descontou do teu financiamento, ó. Tu vai ver aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Esse valor que tá aqui, ó, esses 225 mil, 2.255, não é o valor que tu vai reduzir de 180. Não. Tu vai reduzir de 180 só 500. O resto disso aqui é tudo juro, piazada. Tudo juro. É, ó. Tu vai pagar 500 de fixo e mais quanto? 1.700. 1.700 e quanto? 1.755. Então, 1.755 é tudo juro. Tudo juro. E 500 é só tu desconta da tua parcela. A pessoa fica indignada, né? Mas por que não desconta de tudo? Não. Quer dinheiro emprestado é assim. Então, ou as pessoas pagam dessa forma, ou balau, né? É uma coisa bem assim, bem que dá raiva assim mesmo, mas é o que acontece, né? Agora eu Tá entendi que, bom? tipo, tu faz mais 500, mas 1% do que tu reduziu com os R$ 500. Isso aí, isso aí. Aí, nesse montante, essa pessoa aí, mais ou menos, né, ela vai pagar no financiamento de 180 mil, jogando num baixo valor aí, uns 400 mil, 300 mil. Então, imagina, ela vai pagar quase dois financiamentos, né? Isso que é uma coisa que vocês têm que se ligar quando pede vocês de pegar, né? Porque isso não vem muito bem específico em contrato de banco, essas coisas, tá? Tem mais aí que se fala, né? Então, esse aí a gente deixa no slide para mostrar depois para vocês, né? Mas é bem tranquilo aí. E vamos para a parte de outra parte importante que é moda média e mediana. Que esse aí que tem um conteúdo de média ponderada, pessoal, que vocês têm que ficar assim, ó, show, que cai, ó, cai que nem chuva, molha todo mundo, tá? Desculpa, Tainá, mas pode ir lá. Tá conseguindo mostrar aí? É a Renatinha que vai apresentar agora. A primeira Tá. parte. Eu digo que as aulas de matemática tem que ter um monte de tempo, gente. 1 hora e meia não dá pra ver nada. Tá mostrando a tela agora. Só um minuto. Sim, Renata. Gente. Ô, Tainá. Tá Tu aí. quer que eu apresente, ó? Sim, meu notebook travou, gente. Eu acho que ele não quer ajudar no cursinho. Tá, só um pouquinho, então. Deixa eu parar. Tá me vendo, né, Areia? Sim, Tá, eu vou desligar o microfone, então. Daí vai me dando essa instrução. tá bom.
Então, pessoal, depois da super aula do Big, a gente vai estudar um conteúdo um pouquinho mais fácil, mas que também tem como jus prestar bastante atenção. Então, a gente vai entrar um pouquinho na estatística. E a gente vai estudar, eu acho que um conteúdo que vocês já estudaram nesse ano, ou vão estudar, que é as medidas de tendências centrais. Então, o que é a medida de tendências centrais? É quando a gente pega um conjunto de dados e a gente põe ele num gráfico ou numa tabela e analisa eles. Ou seja, a partir as mais conhecidas são a média, a moda, a média e a mediana, que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Pode passar, Thay. Então, a moda é simplesmente... O que vocês lembram quando a gente fala de moda? É uma coisa que a gente encontra, vamos dizer, de uma época que existia aqueles tênis que piscavam. E daí você andava na rua e você encontrava um monte de tênis iguais. Então, a moda, na matemática, tem um sentido muito parecido com esse da moda do vestuário. É quando a gente tem o número que mais aparece. Por exemplo, no nosso slide, a gente tem o 1, o 2, o 0, 2, 2, 0, 2, 3, 1 e 2. Se a gente analisar qual que é a média de gols desse time, se os 10 primeiros gols do campeonato foi a seguinte sequência que eu falei. Então, o número que mais aparece é qual? O 2. Então, a moda é simplesmente aquele número ou aquela coisa que a gente encontra mais vezes. Ou é bem parecido com sentidos de roupa mesmo. Vai, Thay. Então, a gente tem um exemplo do Enem. Os exemplos do Enem, eles são fáceis se a gente ver, mas eles a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação deles. Por exemplo, a gente tem aqui, do Enem 2016. Ao iniciar em suas atividades, um ascensorista, ele cita tanto o número de pessoas que entram, quanto os números de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. Ele está sem coisa para fazer mesmo. O quadro representa o registro do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então, se a gente analisar a tabela, a gente tem o seguinte, a gente tem as pessoas que entram, as pessoas que saem do elevador e os andares do térreo, ou seja, representado hoje com térreo, se a gente analisar o número 0 do prédio, até o 5º andar. Então, com base no quadro, qual é a moda do número das pessoas do elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, se a gente analisar, a gente vai ter que pegar a primeira fileira. Pode passar, Thay. Pode passar. Então, a gente tem, analisando a primeira fileira da tabela, que no térreo saiu 4 pessoas, depois no primeiro andar subiu 5, no segundo subiu 5, no terceiro 5 também, no quarto 7, no 5º 3. E se a gente analisar, então, a partir desses dados, qual que é a moda? A moda é o número 5, pois é o número que mais aparece. A gente também tem que tomar cuidado, que a gente, quando não existe moda, o que a gente coloca? Um conjunto de dados amodal. Pode continuar, tá? E a mediana, então, é bem simples, só que é um pouquinho mais trabalhosa da moda. A gente não consegue fazer ela apenas com a visualização. Então, a mediana é o quê? É o valor central de um conjunto de dados em ordem crescente. O que é ordem crescente? Se a gente pegar uma fita métrica ou uma tabela de dados, é do número 0 acima do número -1 ao 0. Então, e qual que é a mediana dos seguintes números? A gente tem o 12, o 7, o 5, o 31, o 5, o 3, o 12, o 28, o 38 e o 20. Então, se a gente analisar, a gente tem que pegar... Desculpa que eu me confundi aqui. A gente tem o 12, o 7, o 5, o 38 e o 20. Se a gente analisar e colocar eles em ordem crescente, do menor para o maior, a gente tem o 5, o 7, o 12, o 38 e o... A gente tem o 5, o 7, o 12, o 20 e o 38, que a mediana, então, é igual ao 12, que é o número central. E quando que a gente tem números
Isso é quando a gente tem números ímpares. Mas quando a gente tem números pares, a gente tem, por exemplo, 1, o 7, o 5, o 3, o 2 e o 9. A gente tem que colocar em ordem crescente e analisar. A gente tem, então, em ordem crescente, 1, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9. Se a gente analisar, a gente vai ter que, no meio, a gente tem dois números, que é, nesse caso, o 3 e o 5. Então, a gente tem que pegar os números que estão no meio, multiplicar e dividir pela quantidade, que nesse caso é 2, que a gente tem, então, 8 dividido por 2, que dá 4. Então, portanto, quando a gente tem números ímpares, a resposta é o número do meio da ordem crescente. E quando a gente tem números pares, temos que calcular a média dos dois números do meio da ordem crescente também. Aqui a gente tem um exemplo que é do Enem 2014. Os candidatos K, L, M, N, P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa que fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela representa as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, a gente observa que a gente tem uma tabela, o Enem gosta bastante de colocar tabelas, imagens, essas coisas, onde a gente tem os candidatos, as 4 disciplinas, ou as 4 provas que tinham que fazer e as respectivas notas. Segundo o edital da seleção, o candidato aprovado será aquele para qual a mediana, ou seja, o número central das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado, então, será qual? Vamos, então, encontrar quem foi aprovado. Pode ir? Então, se a gente analisar, deixa assim, se a gente analisar aqui a tabela, a gente observa que o candidato K, se a gente botar ela em ordem crescente, a gente tem o 30, 33, 33 e 34. Então, se a gente pegar 33 dividido por 2, dá 66, 66 dividido por 2, dá 33. Então, a média do candidato K, a mediana, desculpa, do candidato K é 33. A gente tem o candidato L, que é 32, 29, 33 e 34. Se a gente colocar em ordem crescente, a gente tem 32, 33, 34 e 39. Se a gente, nesse caso, temos um número par, então a gente tem que somar as duas no meio, que nesse caso é 33 e 34, e dividir por 2, que a gente obtém, então, o 33,5. O candidato M, a gente tem, então, 35, 35, 36 e 34. Se a gente botar em ordem crescente, os números que ficam no centro, nesse caso, são o 33 e o 33, e a gente obtém, então, a mediana de 33. O candidato N também, a gente tem, então, 24, 34, 37, desculpa, 40 e 33. Se a gente colocar na divisão, a gente tem, então, o 35 e 37. E fazendo a nota, então, a gente tem 36. E o último, então, nesse caso, é o candidato P, que a gente tem 36, 16, 36 e 41. E que a gente coloca, então, na ordem, que fica 16, 26, 36 e 41. A gente pega o 26 e soma com o 36 e divide por 2, que fica 31. Observando assim, quem tem a maior mediana? A gente tem, então, que o candidato N tem a maior mediana. Porque se a gente organizar os dados e a gente fazer, então, a conta da mediana, a gente tem que ter 36 pontos. Pode passar, tá? Que seria a opção D da questão. Agora a gente tem um gráfico do Enem 2017. O gráfico representa a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2018 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, a gente tem aqui o gráfico, e a gente observa no gráfico que a gente tem vários números, por exemplo, 8.6, 8.5, 7.9, 7.9, vários números. Pode passar, amiga. Então, na resolução, o que eu fiz? Se vocês analisar de novo no gráfico, eu peguei todos aqueles valores e botei eles em ordem crescente.
E depois disso, então, eu fui contando. A gente tem, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente vai e a gente descobre que os números do meio são o 7.9 e 8.1. E a gente pega eles, a gente soma, e divide, que dá 16, e divide por 2, que então dá 8%, que seria a resposta número B. Agora, então, vamos trabalhar um pouquinho a parte da média. Vocês estão me escutando, né? Sim. Sim. Então, primeiro, vamos começar pela mais simples. É determinada pelo resultado do somatório dos números dados pela quantidade dos números somados. Então, qual seria a média dos números 7, 8 e 4? A média dos números 7, 8 e 4 seria, então, a soma desses números dividido por 1, 2, 3, 4. E a média seria 28 dividido por 4, 7. Essa parte aqui é bem simples. A média é simples, no caso, né? Mas agora, a gente tem uma prova de matemática. Na prova 1, o aluno tira 7, no trabalho ele tira 9,5 e na prova 2 ele tirou 8. Qual seria a média desse aluno? Então, utilizando ainda a média simples, a gente faz o cálculo dividido por 3, porque a gente tem 3 valores, né? A gente tem uma nota, 2, 3 notas, dividido por 3, a gente descobre que a média dele é igual a 8,16. Mas e agora? Quando a gente atribui um peso para cada uma dessas notas, por exemplo, aqui a gente sabe que cada prova tem o peso 3. Então, seria a prova 1, 7, tem peso 3. 7 vezes 3. O trabalho tem peso 2, 9,5 vezes 2. E a prova 2 também tem peso 3. Então, 8 vezes 3. Nesse caso, quando a gente atribui pesos para as notas, a gente tem a média ponderada. Então, fazendo o cálculo aqui, 7 vezes 3, 9,5 vezes 2 e 8 vezes 3, dividido por quanto? Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado nessa parte, porque ela confunde bastante. Aqui a gente não vai poder dividir por 3, porque muitas vezes a gente pensa, ó, tem 3 notas, então vou dividir por 3. Não, a gente tem que dividir pela soma do peso. Então, esse primeiro aqui tem peso 3, o trabalho tem peso 2, e a prova 2 aqui embaixo tem o peso 3. Então, 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Mais 2 não, mais 3, 7. Não, 8. Então, 64 dividido por 8, a média dele é igual a 8. Então, a gente utiliza da média ponderada quando os valores envolvidos possuem algum tipo de peso. E para calcular, é preciso repetir o número tantas vezes quanto o seu peso. Por exemplo, aqui a gente tem 7 vezes 3, mas poderia ser tanto. Opa, voltar um pouquinho. 7 mais 7 mais 7, que daria 21 do mesmo jeito. Bom, aqui nós temos uma questão do Enem. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalhos ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionário. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. O resultado obtido está no quadro. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Então, aqui a gente tem a tabela. A gente sabe que 50 trabalhadores não sofreram nenhum tipo de acidente, que 17 trabalhadores sofreram um tipo e 15 trabalhadores sofreram 2 acidentes. Então, a gente sabe que aqui a gente vai utilizar a média ponderada, porque a gente sabe que esses 17 trabalhadores vão ter um peso 1, os 15 trabalhadores o peso 2, assim como 10 trabalhadores vão ter um peso 3. Então, a resolução da questão. A gente vai fazer o 50 vezes o 0, o 17 vezes o 1, o 15 vezes o 2, o 10 vezes o 3, o 4 vezes o 6 e o 5 vezes o 2. Isso tudo dividido por quanto?
dividido por 100, que é o número de trabalhadores. Então, primeiro a gente faz as multiplicações, depois faz a soma, dividido por 100, a gente vai encontrar que o valor é 1,11, que é a opção A. Agora uma questão do Enem 2019. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura de 1,80. No último treino, antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma série de contusões, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o time. Se o novo jogador é 0,20 metros, ou então 20 centímetros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Bom, a gente sabe que para calcular a média, a gente precisa fazer a soma da altura de todos os jogadores dividido por 20. Então, nós sabemos, precisamos fazer 20 vezes 1,8, que a gente vai ter, então, 36 metros. Somando, e esses 36 metros vão ser a soma das alturas. Porque, como é um valor médio, a gente tem jogadores que podem ter 1,90 m, jogadores que podem ter 1,70 m, 1,75 m, mas o valor médio deles é 1,80 m. Então, a gente vai fazer o vezes 21,80 m, e ao somar isso, a gente tem o 35. 36 metros. Então, a gente sabe que o novo jogador ele tem 20 centímetros a menos, ou seja, 0,2 metros a menos. Então, a gente sabe que agora a soma das alturas do time com esse novo jogador vai ser 35,8. Então, realizando a conta, 35,8 dividido por time, a gente descobre que a nova altura média do time é de 1,75 metros, que é a opção C. E aqui temos mais uma questão do Enem. 5 empresas do gênero alimentício encontram-se à venda. Uma empresa, almejando ampliar o seu investimento, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisar o lucro em milhões de reais de cada uma delas. Em função do seu tempo em anos de existência, decidiu comprar a empresa que apresenta maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo em anos de existência de cada empresa. O empresário decidiu comprar qual dessas empresas? Ô, Big, alguém mandou uma pergunta no chat? Fui eu, sei que tinha algum. Foi a Renata. Ah, tá bom. Bom, então vamos fazer a resolução da questão. O homem, ele disse que ele ia comprar a empresa que tivesse a maior média. Então, a gente precisa calcular a média de cada uma dessas empresas, certo? Então, vamos começar calculando a média da empresa F. A média da empresa F será os 24 milhões nos 3 anos, que seria, então, 8 milhões de reais por ano. A empresa G calculou, produziu 24 milhões, mas em menos tempo, 2 anos. Então, ou seja, a média dela vai ser maior, que é de 12 milhões. A empresa H, 25 milhões de lucros, dividido por 2 anos e meio, 10 milhões. A empresa M, 15 milhões de lucro, dividido por 1 ano e meio, temos 10 milhões de reais. E a empresa P, 9 milhões de reais em lucro durante 1 ano e meio. Temos 6 milhões de reais. Logo, a empresa que teve a maior média é a empresa G. Então, a alternativa correta é a letra B. E mesmo com o Big se falando bastante antes, a gente conseguiu até terminar antes do tempo a nossa apresentação.
Então, pessoal, prestem bastante atenção É bem tranquilo, né, pessoal? no conteúdo de média ponderada, porque esse conteúdo cai bastante do Enem. Vocês viram ali uma questão de 2018, 2019, todo ano sempre tem alguma questão de média referente à média ponderada. Média ponderada e regra de 3 são aqueles conteúdos que a gente sempre precisa saber, né? E daí, essa semana, a gente vai postar mais coisas lá no Classroom, mais perguntinhas e mapa mentais e vídeos também, porque segunda-feira a gente não vai ter aula, né? Que é feriado. Então, a gente tem 2 semanas. Espera aí que eu tenho que colocar a lista de presentes que eu tinha me esquecido. Ah, sim, sim. Acho que já dá pra encerrar a gravação, né, Big? Sim. Só digam pra eles ficarem aí pra eu colocar